que eu tenho que gravar, que aí se eu tiver qualquer coisa eu volto aqui. Não é que, acho que foi na minha conversa com o Anderson que nós falamos, porque foi assim, quando eu fiz o primeiro post, eu conversei com o Anderson, e aí eu disse para ele, falei, Anderson, eu particularmente, uma coisa que me incomoda muito nos influenciadores é que eles falam o que fazer, mas não falam como fazer. Sim. Entendeu? E assim, isso me irrita, porque ou você entrega ou você não entrega. É claro, quando você tem um objetivo, você está vendendo alguma coisa, você quer justamente trazer a pessoa, tudo bem. Mas eu acho que pelo menos alguma coisa você tem que entregar para o seu seguidor. Uhum. E essa coisa de ressignificação, o que eu vejo é que a maioria dos influenciadores não sabe verdadeiramente ensinar. O que eles fazem é transmitir algum tipo de experiência que eles tiveram. Entendeu? Uhum. E para mim, a coisa é mais profunda. Quando você falou a respeito do bloqueio, né, do comportamento, dele naquele momento, ele foi útil, né, ele trouxe algum benefício, aí o cérebro registra dessa forma. Eu não usei, você não usou, eu também não usei. Palavras como inconsciente, né, porque, na verdade, esse registro é no inconsciente, não é? Sim, sim. Entendeu? Então, assim, aí eu conversei com o Anderson e falei com ele, falou, Anderson, eu me incomodo muito com isso, será que não tem como a gente colocar como isso vai ser feito, como que isso acontece? E, né, e colocar algum tipo de tarefa para isso. Aí por isso que aí o Anderson usou a expressão ações assertivas. Na nossa conversa ele usou. Eu falei, gente, é muito melhor do que tarefa, isso aí eu já não aguento mais ouvir isso. E mesmo até para a porque... gente validar, né? Até com a ideia de a gente Exatamente. validar esse tipo de conteúdo, porque não é, como vocês falou, não é o comum, as pessoas não fazem, né? Não tem aquela... Basicamente, o conteúdo que a gente está testando essa semana, ele criando um storytelling, né? E claro, a gente não pode testar uma semana só, a gente tem que testar isso pelo menos umas 4 semanas para ver se como é que e avaliando o engajamento. Porque ele é basicamente um storytelling, que a pessoa ela vai tendo vai desmontando e vai remontando ela depois, e aí ela tem a tarefa. E daí, para não ficar, até comentei com vocês, para não ficar um texto muito longo ou uma tarefa para fazer, né? Acho que foi tudo falando, né? Dificilmente as pessoas vão fazer uma tarefa, não fazem, às vezes, no curso que a gente dá, que as coisas têm que ser feitas. Aí eu pensei, bom, quem tiver interesse, marca, falei para vocês, comenta aqui nos comentários, eu quero, que daí a gente manda no direct, porque a gente aumenta o engajamento, daí já tem lá o direct, então, tipo, a gente tem que fazer o algoritmo trabalhar a nosso favor, né? Então, esses pontos são importantes tanto para a gente, mas também para a gente ver o resultado de quem realmente tem interesse e se o que a gente está testando vai ser validado. Sim. Eu vejo assim, a primeira grande busca, na minha visão, tipo assim, postagens, que eu acho uma postagem algo muito superficial, né? Não é profundo quanto uma conversa e tal. Eu acho bonito, assim, e eu faço também dentro do evento, isso gera consciência, gera momentos de transformação, mas é muito mais aquele show do Tony Robbins de eu pegar alguém no auditório e falar uma coisa e a galera adorar, do que verdadeiramente uma transformação. É só tu olhar, por exemplo, vamos pegar um psicanalista, um psicólogo, uma coisa, tempo, às vezes anos, né, para a pessoa ir maturando aquilo e descobrindo os caminhos. Então, é muito mais um show, aquela coisa do momento, só que também existe a coisa do impacto emocional que, no momento, pode ser a virada. Não, a partir daqui tomei consciência disso e quero a mudança. Então, eu vejo que, assim, a ressignificação, ela é algo muito mais profundo que simplesmente, né, um momento único ali ou um texto e tal. Eu acho que é uma construção e, principalmente, eu tomei consciência disso e, a partir desse momento, eu vou ter que trabalhar, porque minhas trilhas neurais, elas me levam para seguir aquele antigo caminho. Então, para mim, seguir esse novo caminho não é só o momento da conscientização, mas é a continuidade. Esse início, até mesmo uma batalha interna para eu aceitar ir por esse caminho mais difícil, mais árduo, do que eu continuar naquele novo caminho. Então, eu vejo muito que isso parece que é vendido muito como uma forma mágica de plim, Sim, né? Então, um eu vejo que momento ali. muito uma batalha. Tipo, eu, Ronei, tenho coisas que eu já tomei consciência, que eu uso as ferramentas e que eu ainda tenho que me policiar em algumas coisas minhas,
né? Uhum. Então, se fosse só claro que coisas rasas a gente consegue mudar assim, poxa, uma crença que não seja profunda, né, que não seja tão enraizada, eu consigo, poxa, eu tomei consciência, realmente faz sentido, vou mudar a direção. Mas, e tu não tem tanto apego a ela, mas quando é alguma coisa enraizada, principalmente em coisas de bloqueios, eu acho que exige da pessoa isso. Então, o que tu fala da ressignificação, eu falo pro Anderson também, eu falo, cara, eu não gosto muito do oba-oba e tal, e depois, tipo, a pessoa, pô, que legal, né? E daí, tá, mas pra onde é que eu vou agora, né? Então, Exatamente. eu gosto de trazer um direcionamento, até por isso que eu decidi dentro do Supera fazer uma continuidade, tipo assim, depois do evento, pelo menos 7 dias de continuar junto com aquelas pessoas para continuar contextualizando com aquele conteúdo do evento, para elas poderem ir digerindo aquilo, né? Porque se não sai de um evento assim, meu Deus, na segunda-feira, quer separar, quer demitir o chefe, quer fechar a empresa, né? E depois, tá, mas o que aconteceu, né? Depois passa uma semana, já esfriou aquele entusiasmo e daí não sabe para que fazer e por que fez e chora. Então, acho que a pessoa é uma continuidide. O que tu falou faz sentido. Muita gente fala de ressignificar, só que não mostra como. Às vezes nem sabe como. Uhum. Né? Então, eu acho que a gente pode entrar com isso. De repente, pode ser tu mesmo falando, e eu tenho consciência disso também, pode ser uma dor de muitas pessoas. Ouvem de ressignificação. Tá, mas e como é que eu faço verdadeiramente isso? E assim, eu conheço pessoas que se sentiram incapazes de ressignificar. Porque ouviram mais ou menos como que não funcionou, então falou, cara, eu não consigo nem ressignificar as minhas. Aí é o primeiro ponto. Pode ser um storytelling que a gente vai criar, tipo, de uma semana. Né? Tipo assim, o que é ressignificação? Tal. Né? Ou daqui a pouco a gente começa os bloqueios, tal, para você, né, transformar eles, tal, você criar novos sentidos na sua vida, você vai ter que ressignificar. Daí acompanha amanhã, daí pode fazer, né? Acompanha amanhã para saber um pouco mais sobre o que é ressignificar. Daí fala sobre o que é ressignificar. Daí, no terceiro dia, mas como ressignificar? A gente pode falar, muitas pessoas se sentem incapazes por ouvir tanto de influenciadores, de especialistas sobre ressignificar traumas e tal, mas não sabem como fazer, você não é incapaz, isso é um processo e tal. A gente pode falar, existem mudanças que são em um único momento, por um impacto emocional, por uma decisão, mas existem coisas mais profundas que precisam ser mudadas, né, com o tempo, você precisa ter, né, uma resiliência, uma disciplina para fazer isso, e depois, no último post, quem sabe a gente vai lá e fala assim, a ressignificação é esse passo, entendeu? A gente divide em 2 etapas, a gente pode fazer isso, então uma semana de conteúdo, né? Cara, eu acho, eu mesmo, tá, já participei de vários treinamentos e já tive momentos que eu sei o que é ressignificação desde o meu primeiro treinamento de PNL. E eu aprendi a ressignificar no Practitioner no PNL. Porém, eu participei de eventos que eu não consegui ressignificar. Né? Então, exatamente por essa coisa mais engessada de não ter clareza de como fazer. Né? Ou, às vezes, ainda porque por um medo, né? Isso é uma dor também, por um medo de mexer naquilo e não saber como chegar naquele ponto. Né? Então, assim, e uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de rede social, né, nesse momento que a gente está gerando engajamento, que a gente está aproximando as pessoas, é a gente falar com os 3 níveis de consciência, né? Então, a gente tem que pensar no topo do funil, a gente tem que pensar nas pessoas que estão na metade do funil, que já são as pessoas mais engajadas, né? Que sabem que tem um problema e sabem que tem que... mas, tipo assim, elas não estão muito a fim de resolver, mas elas sabem que elas têm um problema, né? Que é o meio do funil. E tem a pessoa que é o fundo do funil, né? Que a gente conversar com esses 3 níveis qualquer coisa que a gente for fazer futuramente é muito mais fácil para a gente ter um conteúdo exatamente assertivo na hora de fazer um lançamento ou vender um produto, qualquer coisa. Mas a gente tem que conversar com os 3 níveis, porque por isso que eu gostei das postagens da semana, porque começou de uma maneira mais sutil, e pode ver, a primeira postagem, uma galera curtiu, um engajamento pra caramba. Sutil, porque é o topo do funil. Né? Depois já diminuiu um pouco, porque a galera já começa a ficar um pouco mais, começa a mexer mais, né? E a pessoa mais dentro. já começa a mexer um pouco mais lá dentro. Então, tipo assim, eu acho que é esse o caminho, tá? Eu acho que sim, é uma coisa que a gente está testando e, tipo, o próprio engajamento, ele tá mostrando pra gente ali que é esse o caminho.
Eu acho que até Porque na assim, construção... pode falar. Eu acho que Porque até a na gente vai, construção na do verdade, texto... Depois, tá, agora... Então tá, eu vou falar. Primeiras damas. Né? Isso. Então, eu acho que até na construção do texto, a gente começou com uma definição, com uma coisa... E aí a gente foi aprofundando isso no decorrer do texto também. Então, acho que aí você... Qualquer um que lê o início do texto vai perceber que aquele texto pode falar com ele. Entendeu? E aí a gente vai aprofundando até o final do texto. A parte mais densa vai ficar para o final do texto. Isso. E a gente tem que pensar nisso. Vai ter pessoas que elas querem uma coisa mais leve, porque elas querem só rodar o dedo e achar uma frase bonita de impacto e curtir, e comentar e tal, e se identificar. E se anestesiar com aquilo ali, né? Se anestesiar. Só que o meu objetivo, né, e consequentemente o de vocês, né, por consequência, é gerar um impacto, uma transformação nas pessoas, não é só ganhar curtida, né? Isso. Então, só que também entendendo que esse público que só quer curtir é um público que a gente tem que ajudar. Então, a gente tem que fazer de alguma maneira eles começarem a tomar consciência. Então, eu acredito que as chamadas, o gatilho de despertar o interesse da pessoa, desde a imagem da publicação, que vai ser lá com o Luiz, que o Anderson vai pensar junto, e até a chamada inicial do texto que a gente vai fazer ali, alguns gatilhos, porque a gente tem que mostrar muitas vezes a dor da pessoa, para ela... Quando tu mostra a dor, é fato, a pessoa prende atenção, né? Ou quando alguma coisa acaricia muito o ego dela, né? Então, ela se identifica. Então, quando a gente mexe com essas duas coisas, a pessoa prende atenção. Então, a gente tem que trazer a atenção, que é o mais difícil, né? Trazer a atenção das pessoas, para daí a gente conseguir gerar transformação nelas através do conteúdo que a gente vai entregar de valor verdadeiramente, né? Então, a gente tem que pensar sempre nisso, né? Como a gente vai botar uma frase de impacto, um visual de impacto, para a gente conseguir pegar a galera, e que faz parte, né, do contexto todo da copy, né? Não só o texto em si, né? Cissa, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando tu faz uma pesquisa assim, para te falar de determinado assunto, tu utiliza a biblioteca de anúncios do Facebook? Não, Facebook não. O que, por exemplo, para poder fazer o primeiro post, eu assisti um vídeo do Pablo, muito antigo, que eu já tinha até assistido, que ele fala sobre, que é exatamente o título dele é Pare de Admirar Pessoas. Aí eu assisti o vídeo, mas eu não coloquei nada do conteúdo do Pablo no texto. Sim. Entendeu? Depois eu peguei num site daquele JBC, J não sei o que lá, coaching, uma frase falando sobre que admirar pessoas é você valorizar, não sei o quê, porque aí eu fiquei exatamente pensando. O Pablo, ele coloca a admiração como uma coisa, entre aspas, negativa. Mas, na verdade, ele não está falando de admiração, ele está falando de idolatria. Né? Porque a gente admira pessoas. Né? É bacana a gente realmente reconhecer. E aquele outro lado que a gente falou. É bom eu admirar com o entendimento de que aquilo que eu vejo em você é porque eu tenho adormecido em mim. No mínimo, ou eu já ativei ou ainda está adormecido em mim. Sim. Então, a história do Ronei, no meu primeiro encontro com ele, me encantou porque a minha capacidade de vencer a minha vida financeira, ela já existe dentro de mim, eu já tenho consciência dela. Então, quando eu vi, falei, cara, ela existe ali, a gente vai se identificando com aquilo. Então, eu acho muito importante por causa disso. Os outros conteúdos eu já não busquei ninguém. Só no primeiro que eu fiz isso. Porque, assim, quando você vai começar, você fica. Né? Por onde eu vou e tal, você ainda está inseguro. Mas aí os outros eu não... Eu fiquei a maior parte do tempo no texto do Ronei. E, às vezes, eu tinha algum tipo de pensamento meu, mas que eu evito colocar. Entendeu? Eu quero até ver se eu bolo alguma forma de marcar o texto de alguma maneira, sinalizando para vocês, isso aqui é uma sugestão de acrescentar essa informação aqui, entendeu? Antes da gente fechar o texto final. Eu te perguntei porque é o seguinte, ontem de noite eu estava subindo as campanhas para o Ronei, e do que a gente começou a fazer distribuição de conteúdo do Supera, e aí eu fui olhar a biblioteca de anúncios do Wendel, né? Porque lá tem mais 600 anúncios rodando, né? E o Wendel ele encaixa muito no mesmo sentido, né?
e lá a gente consegue ter muita ideia de como fazer as coisas, né? Como criar os posts, o assunto determinante para falar, porque a linguagem não, a parte de desenvolvimento humano, né, que tanto o Rony faz, quanto o Wendel faz, quanto o Pablo faz também, ela é a mesma. Então, e lá, bem ou mal, o Wendel, ele está tratando de assuntos e vendendo nos anúncios dele, né, no tanto que ele investe em tráfego por dia, ele está vendendo assuntos que está sendo de grande importância para as pessoas. Então, de lá a gente consegue colher resultados não, consegue olhar, porque tu pode até perceber, eu vou te mandar o link depois para a gente poder acessar lá, tem assim, tipo, onde tem mais anúncios, 2, 3 anúncios. Onde tem mais anúncios, quer dizer que aquele assunto está falando mais, está trazendo mais engajamento, está trazendo mais resultado. Então, sobre aquele assunto a gente também pode falar, obviamente com a identidade do Ronei, né? Mas como engloba todo o desenvolvimento humano, inteligência emocional, inteligência financeira, a gente consegue se basear, né? E todos os players usam muito a biblioteca de anúncios para buscar ideias mesmo de criativos, de, né, se inspirar em alguma coisa ali. E acho que o Wendel é um cara legal para a gente fazer isso. Inclusive, que ele tem o que o Ronei falou ali sobre frases assertivas, tipo assim, frases que chamam atenção. Né? Essa semana ele tem feito uns carrossel muito legal, né? Bem simples, sem muita frescura, mas são uns carrossel assim, com umas frases que pô, e vai batendo na galera. E aí entra aquilo que eu te falei essa semana. Conhecendo o Ronei, ele tem essa linguagem um pouco, tipo assim, o dá o tapa e daí faz um carinho, entendeu? Ele dá um tapa, faz um carinho. Não é só o tapa, o soco no seco, assim, mas tem uma linguagem um pouco mais forte, assim, exatamente para chamar a atenção. E as pessoas gostam disso. É louco, bom, né? Se não gostasse, no Paulo não tinha tanta gente seguindo ele. Sim. Porque apoia uma live inteira, né? Então, eu acho, assim, que, claro, nas palavras do Ronei, na maneira dele, acho que é uma maneira legal de comunicar, principalmente na frase inicial, né? Porque um ponto, né, que é aquela primeira foto também deu mais engajamento, porque tá o Ronei e a Fernanda numa foto muito bonita. Então, tipo assim, a foto condiz também com o conteúdo. E as outras ficaram mais escuras também. Eu não sei se aquele escuro assim acaba não chamando tanta atenção. Né? Nas outras? Os outros dois posts ficaram mais escuros, assim, a postagem. A outra que foi branquinha, com eu e a Fernanda aparecendo e tal, já deu um engajamento bem melhor. Né? Sim. Né? Primeiro porque é o casal, né? Então, tipo, já chama mais atenção. Daí depois já não é, depois são imagens, né? Não tem mais assim aquela coisa. Bota o Pedro na terceira foto para ver o tamanho do engajamento. Né? Não adianta. As pessoas, por isso que eu falo, as pessoas elas querem ver a tua vida, elas querem saber como que tu é, elas querem participar, basicamente elas querem participar disso, mesmo aquela história. Eu conheço o Bolsonaro, né? Mas o Bolsonaro não me conhece. Então, as pessoas te conhecem e elas querem, tipo, na cabeça delas passa, eu te conheço melhor, como se fosse meu melhor amigo, né? Eu te ouço falar como se todo dia, como se eu tivesse, é a pessoa que eu gosto de ouvir falar para me aconselhar, para me direcionar. E é tipo, ali no Stories, ali no conteúdo, porque ela te conhece, mas tu não conhece ela, né? Então, mas as pessoas sempre muito próximas disso, muito, muito. Eu acho que também tem esse ponto, né? Conforme eu falei com vocês, o conteúdo de Instagram, eu não tenho domínio, eu nunca fiz assim, nunca estudei profundamente. Então, é uma coisa que eu estou aprendendo, entendeu? Junto com vocês, eu estou aprendendo. Eu preciso, no início, eu vou precisar realmente do norte, entendeu? Se isso aqui põe menos. Aí, o que eu fiz? Eu tenho uma amiga que trabalha também com marketing digital. Aí, eu mandei a live para ela na quinta-feira e conversei com ela, falei que eu estou trabalhando com vocês e tudo mais. E aí, ela está me seguindo, ela está seguindo o Ronei e ela vai me dando dicas também das postagens, entendeu? Ela vai me ajudar nisso também, para eu não ficar sempre trazendo isso para vocês. Aí eu já busquei alguém de fora para poder me dar esse suporte. Aí ela até falou, assim, mais ou menos o que vocês falaram aqui, ela falou também, achei bacana, porque você fez isso, não sei o quê. Na verdade, o texto, a maior parte do texto também é do Ronei, né?
Então, eu estou seguindo muito aquilo que ele mesmo está falando. Não, lógico, mas a questão é justamente essa a ideia, né? Eu trazer a espinha dorsal do conteúdo e tu polir ele, né? Tu vai polir o Exato. conteúdo. Depois eu só vou olhar para ver se condiz com a minha linguagem, né? Então, mas tá ok, tá certíssimo. Tá bem Beleza. bacana. Ô, Ronei, o Anderson, a gente vai falar mais alguma coisa? Pontuar mais alguma coisa aqui? Não, acho que Tá. Pode falar. pode continuar. É porque eu enviei para o Anderson. Um dia eu parei para pensar lá e eu falei, ô Anderson, por que a gente não segue? Eu falei, você já fez tipo um mapeamento? Eu nem sei a linguagem se é essa. Falei, por que a gente não segue uma estrutura de storytelling para fazer as postagens do Ronei? Aí eu peguei, aqui eu mais trabalho em livro, eu falei, eu vou fazer um esquema aqui, uma sugestão e vou te mandar, sem compromisso, obviamente. Então, a jornada do herói ela é dividida em 12 passos. E é o que eu geralmente trabalho nos livros. A maioria dos livros que eu trabalho com 12 capítulos, cada capítulo com uma estrutura dessa. Tá? Então, o que eu pensei? Igual a gente começou falando inicialmente sobre a primeira postagem, ela tocou no assunto bloqueios, né? A gente começou a falar a respeito disso. Aqui poderia ser, tipo, 12 semanas de postagens, por exemplo. Então, a primeira semana, a gente vai falar tudo relacionado ao mundo comum do próprio seguidor. E vamos falar, e abordando isso, a gente vai falar de bloqueios. Depois, a segunda semana é quando você vai convidar o seguidor a sair desse mundo comum dele. E aí a gente pode falar, por exemplo, de ressignificação. Embora eu estou vendo aqui, talvez uma coisa que seria mais fácil, mais para baixo eu falei sobre mudança de paradigma. Eu acho que antes de falar de ressignificação, se a gente falasse sobre mudança de paradigma, porque se eu não mudar os meus paradigmas, não adianta eu ressignificar. Eu vou voltar para aquilo que eu estava antes. Então, estou falando de mudança de paradigma por causa do conteúdo dos 7 hábitos. Aí depois, a recusa do chamado, porque a maioria das pessoas, ela entende, mas ela não se sente motivada o suficiente por causa das crenças, né, de merecimento, ou na verdade, de falta de merecimento que ela tem. Na quarta semana, a gente levar para o seguidor algum tipo de arma que vai ajudá-la a sair desse lugar. Então, a gente fala de zona de conforto, por que a gente fica na zona de conforto, e talvez na terceira ou na quarta postagem sobre zona de conforto, algo que vai te tirar de lá, como que você sai da zona de conforto. Depois, falar sobre a zona de transição, que é exatamente quando você está entre uma e outra, você está ali um pouco ali na zona de coragem. Depois, falar sobre propósito, que é algo que quando eu começo a ter uma ideia, aliás, eu acho engraçadíssimo, porque a maioria das pessoas parece que não entendeu até hoje o que é propósito. Eu acho que se a gente conseguisse apresentar isso com clareza para as pessoas, o que é, porque cada um fala uma coisa diferente. Depois, ok, eu já conheço, sei qual é o meu propósito, falar o que você me falou a respeito da ligação entre os bloqueios e o propósito. Aí aqui, em vez de falar de mudança de paradigma, aqui sim falaria de ressignificação. Que aí eu já estou num nível mais avançado de consciência, eu já posso trabalhar melhor com isso. Depois, na nona semana, falar sobre resultados. E eu acho bacana a gente falar sobre a questão de comemorar os pequenos resultados, que as pessoas não conseguem, elas acham que resultado é aquilo que os outros apresentam e não aquilo que ela pode apresentar. Ela vê resultado no outro, mas não consegue ver resultado em si. Depois, ok, você chegou até aqui, você precisa entender que você vai ter que voltar onde você estava para ajudar. É aquela coisa você conhece a Alegoria da Caverna, de Platão? Né? Que aí o cara... Platão ele conta uma história de que numa determinada sociedade havia um grupo de pessoas que elas estavam presas desde o nascimento numa caverna
olhando para o fundo da caverna. Então, o que elas viam era a sombra do que acontecia lá fora. Então, para elas, o mundo era aquilo ali. Um dia, uma delas consegue arrancar aquelas correntes e sair. Aí ela vai ter uma dificuldade de enxergar a luz, etc. Quando ela chega do lado de fora e ela vê tudo aquilo, ela entende tudo aquilo, ela volta para falar com as pessoas. Gente, vocês não estão entendendo, isso aqui não é o mundo está lá fora, não sei o quê. Só que aquelas pessoas matam esse que saiu, porque eles não conseguem, em hipótese alguma, entender o que ele está falando e acham que ele vai acabar fazendo mal para todo mundo. Então, a gente precisa fazer esse caminho de volta. A gente precisa voltar. É o nome desse texto, dessa história? Alegoria da Caverna, de Platão. Isso aí você pode usar como, até para evangelizar pessoas, dá para a gente usar isso daí, é muito bacana. Eu vou só pegar uma água de volta. Ok. Então, aí falaria sobre isso, sobre a gente, o que você falou, que não é sobre brilhar, mas é sobre iluminar a vida das pessoas, né? E nesse momento, muita gente não tem coragem de fazer isso porque tem a necessidade de aprovação. Aí aquele livro A Coragem de Não Agradar Pessoas. Sim. A sua ressurreição se dá isso. Essa é a coragem de ser imperfeito, né? Ah, é verdade. Tem um outro dela, né? É o branquinho. A coragem de não agradar pessoas é o branquinho. Aí, depois, falar sobre escolhas. Você já viu o teste do Marshmallow, que fala sobre retardar o prazer momentâneo? Sim. Né? Eu acho que aqui, talvez a gente pudesse falar alguma coisa sobre isso. E aí, no final de tudo, o que é a sua plenitude? É o que você, por exemplo, fez na quinta-feira. Você entende que você construiu o seu próprio mundo, mas você tem compromisso com o outro mundo também, e você transiciona de um para o outro sem correr o risco de ser aprisionado naquele mundo original, daquele mundo ordinário. Então, a ideia da jornada do herói é isso. Que eu acho que, na verdade, é a história de cada um de nós, entendeu? O grande lance é a gente poder voltar lá. É eu ter, por exemplo, um despertar espiritual e conseguir congregar dentro de uma igreja em que as pessoas continuam bitoladas, em que as pessoas são religiosas. Sem medo de me contaminar, mas sabendo que ali eu vou fazer a diferença. Porque isso também acontece muito. As pessoas acham que quando elas crescem, elas têm que se conectar com quem tem a mesma mentalidade. É claro que sim, mas eu não posso abandonar aqueles que ficaram para trás. E tem muita gente fazendo isso, né? Abandonando. Sim. Então, eu mandei essa proposta para o Anderson, que eu acho que talvez fosse um roteiro de postagens interessante. Estou explicando agora, contextualizou muito mais de quando eu li, né? E, tipo assim, e na minha Tu já cabeça... botou meio que numa linha editorial baseado na live, isso? Engraçado, você sabe que não? Sabe que eu enviei isso para ele antes da live? A gente tava falando disso antes, assim. Exatamente. Foi antes da live, cara, eu mandou isso aí. Fiquei impressionado, falei, caramba, ele falou disso tudo na live, eu acho que eu já tenho conteúdo para tudo na live. Pois é, eu achei que tu tinha feito baseado na live. É que Não. o Anderson falou esses dias, como eu trabalhei com marketing de rede muitos anos, nós trabalhamos, né? A gente aprendeu a nossa... foi contar a história, né? E história não deixa de ser a jornada do herói, né? Então, tipo, é o que eu aprendi a fazer a vida inteira e é modo automático já, né? Modo operante. Então, a construção da live foi o teu roteiro. Eu até achei que tu tinha feito alguma coisa já baseada nisso. Eu fiz um teste esses dias do Marcus Strider, que ele fala muito de arquétipos, né? E aí, tipo, quando eu fiz cara, o meu natural, né? As perguntas, tipo, o disque, assim, fui respondendo, pum, o que deu? O herói, de cara já deu o herói, porque já tá aqui dentro, entendeu? Como que tem que funcionar, como que é o processo. Então, tipo assim, é muito natural pra gente contar histórias. E pode perceber, o Rony, ele conta uma história muito bem, tanto dele, quanto ele pegar a história de alguém para contar. Ela é muito contextualizada, ela é muito... envolve muito. Bom, tanto que envolve que a gente manteve 150 pessoas na live, né? Tipo assim, não é lançamento, não tinha anúncios nenhum rodando, não tinha nada. Tem um amigo meu que trabalha com marketing digital, tipo, comentei, acho, né, o Wilson.
O Wilson me chamou e disse, caraca, mano, tô fazendo um lançamento que tem tanta gente na live. Eu disse, não, cara, foi uma live aleatória que a gente anunciou terça-feira. Então, tipo assim, a retenção é muito grande, porque por conta da história. É isso que faz as pessoas, pode perceber, é isso que faz o Pablo prender tanta gente numa live. Porque o Pablo, ele conta uma história e ele pega esse mouse e daí ele vai lá e fala na fábrica do mouse, o cara que descobriu o plástico para contar toda uma história e aí ele volta para a história, entendeu? Então, esses pontos que ele dá é o que... E o Ronei faz isso também, né? Ele também faz isso. E até live, a gente pode... Você pode fazer um roteiro na live baseado nesse storytelling, para você prender o seu espectador até o final. Exato. Você pega esse passo a passo. Eu vou te mandar depois essa estrutura de storytelling, o material que eu tenho aqui, que é muito bacana. Sobre os arquétipos, né? A gente estava conversando nesse dia sobre qual arquétipo usar no Supera. E aí a águia, né? A águia, primeiro que o logo do Supera já é da águia. E a águia não tem nenhum cara grande assim, não tem ninguém que... Tem pequenas, né, empresas que falam da águia, mas não... E a águia tem um sentido bíblico muito forte, muito de renovo, né? E a gente estava falando, usar o arquétipo da águia é massa, né? Tem uma história, e tem a jornada do herói dentro da águia também, tem tudo, né? Então, tipo assim, ela é um dos símbolos, né? Acho que acho que ela faz parte dessa jornada, né? Dentro dos arquétipos. Não é à toa que é o símbolo dos Estados Unidos, né? É. Não é à toa, né? Liberdade. É verdade. Na verdade, eu conheço 9 tipos de storytelling. Aí, eventualmente, eu trabalho com 6, mas sempre para a estrutura do livro eu coloco esse. É muito difícil eu sair dessa estrutura. Mas dependendo da história que você vai contar, por exemplo, teve um garoto, o menino publicou o primeiro livro dele com 16 anos. E aí ele tinha uma história que ele contava lá de superação, de como que ele conseguiu vencer a pornografia e a masturbação. Aí, para contar essa história dentro do livro dele, eu usei um outro modelo de storytelling. Então, dependendo para cada história que a gente vai contar, a gente usa um modelo diferente. Até político. Quando o político vai contar, tem muita coisa que eu percebo que ele está usando essa daqui. Entendeu? Aí depende de cada um. Mas essa jornada do herói, para mim, é a mais top de todas. Legal. Eu não sei assim, se necessariamente a gente tem que fazer 12 semanas, né, seguir esse roteiro. Desde que a gente siga esse roteiro, eu acho legal. Até para daqui a pouco não tentar inconscientemente a gente se sabotar querendo, não, eu tenho que fazer 7 conteúdos sobre esse ponto aqui, daqui a pouco a gente fica ali, né, patinando para, em vez de ir para o próximo passo, né, tipo assim, fica tentando achar conteúdo para falar de alguma coisa ali que não vai mexer com a pessoa, só para a gente seguir uma linha editorial, né? Eu acho que, tem do primeiro ponto lá dos 12, né, o primeiro tópico, tem lá três posts bacanas que a gente pode criar, assim, que vai engajar bastante, que vai gerar uma conscientização, uma transformação. Vamos fazer 3, no outro vai ter 5, faz 5, no outro tem 2, faz 2, e vamos seguir essa jornada do herói. E daqui a pouco dá para seguir até a própria live, né? O conteúdo que a gente usou lá, e só adapta ali, até porque a live a gente já mediu, metrificou, viu que tem um baita do engajamento, né? Ontem, assim, muita gente me chamando ainda, nossa, eu assisti hoje a live, foi incrível, não sei o quê, porque daí quem participou, eu senti que a galera pegou, assim, mexeu com a galera, e no outro dia falou assim, tu tem que assistir essa live. Muita gente foi assim, e daí a galera começou a assistir ontem ao longo do dia, entendeu? E daí começou a me chamar. Tenho amigas me perguntando, Cissa, mas só vai ficar até tal dia, não vai ficar mais, tal, porque não deu para ver tudo. Gente, eu preciso ver tudo. Ó, isso é bom, ó. Isso pra gente, falando de Instagram, isso é bom, né? Esse desejo das pessoas quererem ver e a gente, de fato, tirar. O Rodrigo prometeu que não ia ficar gravado, tem que arquivar ela lá. Por quê? Porque senão as pessoas perdem a confiança. Sim. Né? Elas perdem a confiança. Como tu disse que não vai ficar, e aí depois elas vão lá para olhar e aí, tipo, tá lá, da próxima vez que tu disser, eu já não vou mais validar o que tu falou. Então, assim, falou, tem que fazer, né? Mas é bom, porque daí na próxima as pessoas não vão perder. Na próxima as pessoas não vão perder.
Então, uma coisa, tem algum lugar, eu li um negócio uma vez sobre o algoritmo, que eu vou achar esse conteúdo para mim te passar, né? Porque são as ações que tu vai fazendo dentro do Instagram que vai fazendo para ter mais engajamento, para fazer com que para forçar o algoritmo, entendeu? São pequenas coisas que tu vai fazendo e tu vai pegando o jeito, na verdade, né? Na live, daí tipo aí postou a live, daí tipo a galera comentar, ou sai dos stories, vai para o feed, mas sempre dentro do Instagram, né? Nunca fora evitar falar dentro do Instagram, YouTube, TikTok muito mais. TikTok não fala nem a pau. Senão o Instagram vai lá, pega teu público e te tira fora por uns 3 dias aí. Mas uma coisa que o Pablo tá fazendo e que eu acho que funciona muito é, tipo assim, induzir as pessoas a pegarem o link daquela live, daquela postagem e mandar no WhatsApp, nos grupos. Manda nos grupos aí, manda no WhatsApp para quem precisa ouvir isso e tal. Eu não sei se... O Pablo faz isso no YouTube, né? É porque é diferente. Sim. Então a galera pode copiar o link e mandar. No Instagram tem que ser falar bastante sobre. Manda para a cada 20 minutos tu pode falar, clica aí, manda para 5 pessoas que tu mandou essa live ainda. Se está fazendo sentido para você, clica no aviãozinho e manda para 5 pessoas. Por quê? Eu lembrei no início ali, até anotei de falar, umas 2 vezes eu falei do coraçãozinho, de enviar e tal, mas depois... eu ia te mandar, sabe? Mas, cara, eu tava tão foda a história que eu pensei, não, mano, eu não vou ficar mandando para mandar nada pra ninguém, cara. Vou ficar apertando o coração aqui só. Porque, cara, envolveu demais, né? Envolveu demais, Sim. demais. Foi muito. Eu lembro que eu estava exatamente trabalhando no conteúdo, e aí eu comecei, eu falei, não, vou largar isso para aqui, e foquei, não tinha como. Não tinha como. A mesma coisa que eu, não consegui. Não dava para fazer 2 coisas. Era só te ouvir ou chorar porque não te ouviu. Não, foi bem gostoso, bem bacana. Foi sim. Até o menino que faz edição de vídeo aqui para nós, eu mandei isso para ele. Cara, ele não conseguia assistir na hora, tava dando problema no Instagram dele, daí eu mandei para ele disse assim, para ele assistir, né? Aí ele disse, cara, mandou até suei pelos olhos, e olha que eu não sou de chorar. Não, mexeu muito, muito mesmo, assim, tipo, foi muito, muito foda. Então, Agora assim, é continuar, né? Muita gente começou a seguir depois daquela live ali, então agora tem que continuar gerando conteúdo para a galera continuar assim, porque senão esfria, né? Isso. O que eu vou fazer agora? Fazer outra live na nos semana cortes, também. Tira a live fora agora, vamos arquivar a live hoje, e aí eu vou fazer os cortes dela, e aí eu vou usar ela como nuggets para a gente distribuir para os teus seguidores, para puxar os teus seguidores, entendeu? Aquela galera ali que... o que é a ideia? A primeira campanha que eu subi agora tá exatamente para isso, para tipo assim, aquecer quem já tá ali. Porque não adianta a gente ficar trazendo mais gente de fora se a gente não tá nem com o público bem aquecido ali, né? E já tá melhorando, as métricas já estão melhorando, não por causa disso, né? Mas pela tua intensidade de trabalho, a semana já começou a dar uma boa melhorada nas métricas. Então, cara, é o processo. Eu te mandei, acho que ou tu me mandou um negócio do Paulo Cuenca, que falava disso, né? Tipo assim, qual é a melhor foto? A foto, velho. Posta a foto, qual é o melhor horário? Posta, só posta, entendeu? Porque quanto mais a gente faz, e eu percebo uma coisa que o Wendel tá fazendo, cara. O Wendel tá postando qual 6 posts por dia. Oi? A Cis perguntou, tu posta essa hora sempre? Eu disse, não, eu postei agora só justamente para ver se muda alguma coisa de um horário para outro, né? E olha, deu um bom engajamento. Não sei se foi por causa da chamada, da foto, enfim. Mas, tipo assim, deu bastante comentário, né? Comparado com o anterior, aquela do... o que você admira, o que as pessoas que você admira revelam sobre você. Cara, deu menos engajamento, menos envio, menos comentário. Só que teve uma chamada para ação também, né? Comente aqui quem é o seu mensageiro. Então, tipo assim, mexeu nessa parte de emocional. Não, eu amo fulano, Beltrano, então as pessoas vão lá e comentam, daí um outro já agradece, então gera um engajamento, né? Alcançou 2.055 pessoas, né? E teve 3 salvos, 2 enviados, né? Que enviaram para 2 pessoas, 20 comentários e 100 curtidas. 2.055. O outro deu 1.777. Qual? E o outro foi às 9 e esse foi às 6, né? Então, a gente já tá vendo que, tipo assim,
Muito Pode ser um relativo, né? conteúdo. Porém o outro Conteúdo pro deu outro, 12, mas- deu 12, o outro deu 12 pessoas salvaram e enviaram para 28, né? Então, tipo assim, não, você tá falando de qual post, Gabi? Quando o conteúdo é mais profundo, eu vejo que gera mais salvamento, né? A galera quer ler de novo, quer refletir e tal, então gera mais isso, né? Mas quando é um conteúdo de mais impacto, a galera manda muito, né? Uhum. E uma coisa que é legal, saber que uma das coisas que melhora, mais melhor, eu não sei se existe, né? Mas melhora o Ah, sim, engajamento sim. é quem tira print da tela, velho. Então, Oh, tipo assim, quando tu faz um textão ali, né? Tu vai responder uma pergunta. Que nem ontem tu respondeu uma pergunta grandona, tipo essa aqui, ó, que tu respondeu no Stories aqui, hoje. Aham. Tipo, às vezes a pessoa não tem tempo de ler, ela vai e printa. E o print aumenta o engajamento. oh, que Sério? louco. Aham. Esse eu não sabia. Ou, Que dá que eles conseguem outra medir. coisa que, né, daí é uma pegadinha. É tu responder a história, aí tu vai lá e coloca uma pergunta de sim ou não no final. Só que tu não posta aquilo ali. Tu salva aquela imagem depois de pronta, aí tu vai lá e posta depois a história. Aí a pessoa vai responder sim ou não, ela vai ficar tocando na tela. Toda vez que ela tocar na tela, é engajamento. E aí o Instagram te entrega mais, porque a pessoa fica clicando ali, entendeu? Ela ficou lá perto 5 vezes. Sacanagem. Tem umas pegadinhas, tipo, de que dá pra fazer com... Os caras colocam às vezes pro lado, sabe? Tem umas sacadinhas pra fazer que, cara, funciona, entendeu? Tu Funciona. tenta votar, tu põe o voto no canto, daí ele passa. Daí o E, pessoal volta, tenta voltar e fica. isso aí, isso aí, isso aí. Isso aí. Mas aí é A sacanagem, né? gente, e a extensão dos textos, você acha que a gente deve, de repente, testar, fazer um texto mais objetivo, ou dependendo do assunto, faz um texto mais, sei lá, por exemplo, sexta-feira, será que a galera não está mais cansada? Será que a gente não pode começar com Semana, um sim. texto mais longo na semana e ir diminuindo esse texto no decorrer das postagens? Eu acho que sim. Não, sem perder o conteúdo, porque, Sim. na verdade, meio que vai fazer isso aqui, né? Porque no início da semana é um conteúdo menos denso, porém mais extenso, e no final da semana é um conteúdo mais direto, só que com menos extenso. Então, que é legal, sim. Até pra gente, na verdade, o que a gente vai saber mesmo se é legal é tudo que é teste, né? A gente tem que Sim. testar por 1 ou 2 semanas para a gente saber isso. Mas, de uma maneira E geral, olhando, eu acho assim, ó, outra coisa que eu até fiz ontem no texto, eu botei uns emojizinhos no meio do texto, tipo assim, como se fosse o início de Uhum. uma frase com mais Pare. impacto, para contextualizar, porque parece que aquilo ali corta o texto e parece que ele não fica tão longo. Visualmente, quando eu olho assim, um textão Sim. comprido, dá preguiça, não vou ler. comunica. Né? Mas quando tu vê Comunica assim, não, muito. eu vou ler até esse tópico, o que que é esse tópico? Daí tu vai indo, pum, terminou. Né? Então, eu acho que, não sei, pelo menos é meu sentimento, assim, né? Minha leitura que eu faço. Então, de repente, tentar fazer isso aí para quebrar o texto visualmente, né? Inclusive, eu até Conseguir. notei uma coisa interessante, se isso aqui. É, tipo assim, se a gente pegar o Pablo, ele tem o dialeto dele que é os códigos, né? Uhum. Então, o Wendel já tem um jeito mais brando de falar, meio que generalizado, assim, de vários assuntos. Ele não tem, apesar de falar dos imparáveis, de ter a tribo dele, né? Uhum. E a gente discutiu, já vim discutindo desde a época do Semente, algumas palavras que o Ronei pode usar também para formar. Ele usou na live, inclusive, primeiro ele falou um código, daí depois ele disse uma semente. Estou trazendo uma semente que eu acho que contextualiza muito com ele, não só pelo curso Semente de Riqueza, mas por ele trazer sementes mesmo, porque acho que o que o Ronei faz, o Edu faz, de fato, é semear na vida das pessoas e depende delas regar aquilo, plantar Sim. né, para aquilo prosperar. Mas semente é uma palavra que eu acho que encaixa muito, e a gente começar a usar palavras, né, palavras-chave que vai tornar o Ronei o cara mais autoral, né, para não Uhum. ficar usando as palavras do Pablo, não vai ficar usando as palavras do Wendel, ou de sei lá de quem for. E aí a gente pode pensar também em coisas que relacionam a águia, né? Porque pega da parte do supera, pega da identidade dele também, né? Da jornada do herói dele. Então,
São algumas palavras que tu vai desenvolvendo o conteúdo, pode vir as palavras assim, acho que é para passar para ele começar assim, eu acho que isso aqui eu posso começar a martelar e começar a usar isso aqui como, como é que chama essas palavras, se não me lembro agora? Palavras-chave, assim, né, tipo os códigos do Pablo. Uhum. A ideia é exatamente essa. Né? Pode falar. Não, eu falo que eu gosto muito da ideia da semente também, eu acho ela perfeita, entendeu? Porque o semeador saiu a semear, né? Não importa o terreno. Exato. No mínimo, você tem que cuidar do terreno, né? Pelo amor de Deus, se você não tem semente, pelo menos prepara o terreno. E olha isso, ó, daí quanta coisa já dá para tirar de um conteúdo assim, né? Só do que a César falou, se tu não prepara... Tu tem que capinar teu terreno, ou nem falando anterior, mas você tem que capinar o teu terreno, entendeu? Pô, eu tô aqui semeando, entendeu? Tô pegando as melhores sementes para colocar aqui, né? É que eu falei não sei se eu falei, eu acho que eu falei no Semente, né? Na live eu não falei, mas que eu falo bastante sobre a questão da autorresponsabilidade ali, quando falo de vitimismo e tal, é a questão do, né, eu planto escolhas, eu colho resultados, né? Então já linka com a questão da semente, então dá para fazer muito, contextualizar muito, né? Sim. Muito. Trazer para mim isso, e uma coisa que eu usei ali, os mensageiros, né, de Deus, que é uma coisa que, tipo, dá para te usar como uma linguagem que ninguém usa, sabe? Sim. Usa, é autoral demais. E mexe, né, cara? E mexe muito, porque, tipo assim, quem são meus mensageiros, né? Quem são as pessoas que... Cara, quem são, sabe? Tipo, a pessoa começa a se questionar, né? Isso é outra coisa que eu ia falar sobre engajamento. Quando tu for responder um stories, um story, uma caixinha de pergunta, tu pode escrever e aí, tipo, quando for menor, tu pode virar o celular de ponta cabeça, para escrever, né, normal, e virar o texto de ponta cabeça, para que a pessoa, e colocar pequenininho num canto, para que a pessoa tenha que fazer isso aqui, ó, para ela ler o que está escrito. Só o fato dela fazer, cara, isso é muito inconsciente, tá? Mas como ela está envolvida no que ela está lendo, só o fato dela fazer isso aqui prende mais atenção nela ainda, prende mais atenção nela para continuar fazendo, para continuar te acompanhando, porque ela está tendo que se movimentar para aquilo, ela está tendo que ter uma ação muito maior do que o normal que todo mundo faz, entendeu? Qualquer coisa que a gente tira a pessoa da zona de conforto e ela saia pela gente, ela continua ali. Usa o corpo também para, né? Isso, né? O corpo e mente formam um sistema único, né? Então, tipo assim, ela tem que movimentar o celular para ela conseguir aproximar ali para ela ler. O Marcos Paulo usa muito isso. E a questão do nome que tu me falou esses dias, Anderson, também, eu vi que eu usei vários nomes de pessoas durante a trajetória da minha história, eu fiz questão de botar o nome da galera na história, todos que eu mencionei o nome vieram me chamar, comentar alguma coisa e tal, porque é o senso de pertencimento, né? Assim, isso aqui da ideia do nome, de falar o nome, né? Responder a caixinha de pergunta e falar o nome também, não marcar a pessoa, só falar o nome da pessoa. Porque a pessoa vai receber a notificação que foi respondida a caixinha dela e vai estar o nome dela. Cara, isso é muito foda, porque a pessoa sente, nossa, cara, o cara sabe quem eu sou, entendeu? E velho. Eu achei essa coisa muito legal. Quando você for falar sobre escolhas, Ronei, se você quiser ancorar numa coisa que a gente fala muito também sobre livre-arbítrio, né? Sim. Pessoal, Gênesis 1:26 e tal, livre-arbítrio. E outro dia eu estava conversando com meu marido, e aí eu tive esse insight, porque às vezes a gente fala assim, cara, eu não tenho escolha. Você fala, isso não é verdade, porque Deus te deu livre-arbítrio. Então, se você acredita no livre-arbítrio, você tem que ter escolha. Você não pode mais dizer que você não tem escolha, senão você não pode mais acreditar no livre-arbítrio. Meu Deus do céu. Eu falo bastante. Já tem um tema para a próxima live, Ronei. Já tem tema para a próxima live. Dentro do Supera eu falo sobre livre-arbítrio bem no início, né? Para conscientizar. A partir de agora tem que entender que você tem livre-arbítrio, então não usa isso como desculpa daqui para frente. Então, já para eliminar essa possibilidade. Não, Semente, eu acho que também tem uma aula só sobre livre-arbítrio. Eu costumo falar muito que se você crê naquele versículo, aquele versículo ele anula. Por exemplo, se eu tenho um versículo que diz que eu não sou, né, que nós não somos aqueles que retrocedem, eu não posso mais acreditar que existe retrocesso na minha vida. Esse versículo anula o retrocesso na minha vida.
Eu posso parar, eu posso ir mais devagar, mas retroceder eu não posso mais. Sabe? Então, isso é uma coisa que eu tenho feito muito. Às vezes eu estou vivendo um determinado desafio, aí eu busco um versículo que ele anula alguma coisa daquilo que eu estou vivendo. Eu falo, olha, esse versículo, essa aqui é a verdade. Vocês estão aí? Vocês ficaram paradinhos? Eu falei, caramba, congelou todo mundo. Estou ouvindo. Estou ouvindo também. Então, eu tenho feito essa minha, vamos botar assim, a minha ressignificação, a minha renovação de mente, eu tenho feito muito dessa forma, sabe? Me apoiado num versículo, falando, bom, se esse versículo diz aqui, por exemplo, que eu sou mais que vencedora, significa que eu não posso mais perder. Então, não, eu perdi tempo. Não, nem tempo eu posso perder mais. Porque esse versículo diz isso a meu respeito. Sabe? Então, eu acho muito bacana isso, da gente usar, principalmente esses que são muito conhecidos, de você usar que é uma forma que você tem meio que de bugar o cérebro da pessoa, entendeu? Todas as vezes que a pessoa ouvir aquele versículo, ela vai associar aquilo que você falou. Eu gosto muito. De pegar alguns trechos, assim, acho bem legal. E eu vou me aconselhar bastante contigo. Eu sei que tu já estudou muito mais sobre a Bíblia do que eu. Então, isso eu te digo que é verdade. Hoje eu sei por quê, entendeu? Talvez seja até, entendeu? Até mesmo para poder ter como dar um suporte para o Ronei ou para outras pessoas. Isso eu já falei que eu já estou acostumada com isso na minha vida. Deus me preparou muito para ser suporte de pessoas, entendeu? Eu conheço. Acho que é isso. Como é que tá? Por onde a gente vai começar agora essa semana? Aí é o detalhe. Se for seguir o mapa, ou você vai começar a falar dos bloqueios do mundo comum, ou a gente dá o próximo passo. Eu não sei se essa semana a gente chegou a falar necessariamente sobre bloqueios, porque o que acontece? No primeiro áudio que você enviou, você falou que queria falar sobre bloqueios e que ia falar sobre 2 bloqueios, mas você não mandou o áudio falando sobre os bloqueios. Aí eu te perguntei de ressignificar, aí a gente acabou mudando a linha. Fugindo a deixa eu falar uma coisa, assim, que eu até já comentei com o Anderson há um tempo atrás, que eu sinto que quando entra em assuntos muito densos, o engajamento cai muito, tá? A gente pode falar sobre bloqueio, mas quando a gente quer ir muito para a parte explicativa daquilo e tal, a gente acaba perdendo o interesse das pessoas. As pessoas querem muito mais se ver, se identificar e só, vai para cá, vai para lá, do que propriamente sim muito aprofundar. Ou elas gostam de entender o porquê quando tem uma história junto, né? Não só tipo assim um texto científico, vamos dizer assim. Uhum. Então, quando tem uma história junto, a gente pode pegar daqui a pouco eu falar de algum assunto e se tu falar assim, Barronei, tem uma história da Bíblia que fala sobre isso. Pode me falar. Eu vou lá, vou ler a história, que legal. Vamos botar essa história ali, né, resumido, e vamos medir também, porque eu acho que também pode dar um bom engajamento, né? E como eu gosto muito de falar sobre Deus, sobre Cristo, sobre fé e tal, então vai fugir um pouco do meu perfil. Então, se a gente tiver algumas histórias que contextualizem ali daqui a pouco, se tu olhar, vai ser fácil. Toda a história que eu tenho naquela live ali, por exemplo, toda aquela história ali que eu fiz de vulnerabilidade, de bloqueios, botar para fora toda a minha história e no final trazer aqueles pontos ali sobre fé, sobre coragem, foi se eu pegasse e resumisse tudo isso em uma frase, fazer a pessoa acreditar na capacidade dela. Né? Não desistir nos momentos de fraqueza, dar os passos de fé e tal, acreditar que se para aquele deu certo, para mim também pode dar. Então é mostrar para ela o quanto ela é capaz também. Um menino pegou e chamou um outro menino que me chamou, falou assim, Ronei, olha só o que o cara mandou para mim, mandou um print. Ele falou assim, cara, que live incrível, me emocionei muito. Eu olhava para o Ronei e achava ele o cara, ele botou em letra maiúscula assim, e eu continuo achando ele um cara incrível. Só que hoje eu vejo que ele é um cara tão igual quanto eu, só que ele pagou o preço e chegou onde ele está. Então é justamente isso, ver a capacidade dele. Ele olhava eu como alguém distante. E depois da live que eu abri ali, me mostrei vulnerável, ele viu, cara, ele é tão igual quanto eu, só que ele pagou o preço.
ele enfrentou os desafios, né? Não se curvou. Então, é justamente isso, mostrar o quanto é capaz, né? A capacidade, a maioria das pessoas é treinada a não se sentir capaz, né? Desde a infância. Vai sendo doutrinada a ser incapaz, né? Por exemplo, você falou de história bíblica. Se você pegar, por exemplo, a história do profeta Elias. Elias tem uma passagem lá que ele, né, fez descer fogo do céu e ele matou a espada não sei quantos profetas de Baal. Aí uma mulher, Jezabel, vira e fala: Elias fez isso com os profetas de Baal, amanhã, a essa hora, Elias vai estar morto. E ele vai e esconde dentro de uma caverna. Aí eu pego o Ronei, por exemplo. O Ronei, ele venceu um monte de desafios. No dia em que falou, Ronei, você vai falar no palco, o que o Ronei fez? Escondeu dentro da caverna. Aí na Bíblia, Deus chega até a frente da caverna e fala: o que você está fazendo aí? Entendeu? Como quem disse, não tem por que você estar aí dentro de novo. Então, é mais ou menos isso. Eu acredito que naquele dia que você estava lá no estacionamento, Deus devia estar olhando e falando assim: o que você está fazendo aí, menino? Entendeu? Vai lá, vai fazer o que você tem que fazer. Mas e o rapaz que estava do meu lado, ele estava na live, ele disse: cara, eu não lembrava disso. Eu disse: claro que tu não lembrava, porque eu não te contei que eu fui me esconder, eu contei que eu fui no banheiro, então não era nada fora do contexto, né? Tô indo lá me esconder, tu ia lembrar. Mas não, tô indo ali no banheiro, já volto e me atrasei. Nada demais. Só que eu lembro exatamente a cor da Kombi, como é que ela estava posicionada, uma árvore que tinha do lado, eu lembro exatamente tudo e ouvindo o som, sabe? Então, e eu lembro de chamar o Ronei e ele não aparecer, porque eu tava lá. E ele não aparecia. Tem uma menina no TikTok, eu vou te enviar o perfil. Você está em TikTok, Ronei? Algum perfil não só para você assistir? Não, mas posso olhar. Cria eu vou te mandar uma moça, ela fala sobre comunicação empática e comunicação não violenta, mas na prática com criança. Então, o que ela faz? Ela cria uma situação, por exemplo, um filho chega, ela faz a voz de uma criança, ela é uma mãe que está lá ocupada, e aí o filho chega e fala: mãe, o meu irmão fez isso, 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 isso. Ela, não sei o que, fala de um jeito. Depois ela faz a mesma cena, aí ela larga o livro, olha para a criança. Então aconteceu isso e isso. E ela mostra as duas formas de comunicar com a criança. Por que isso está me chamando a atenção? Porque quando você falou que o garoto, ele olhava você de uma forma e depois ele passou a te olhar de outra, porque você também comunicou de uma forma diferente naquela live. Então, por isso que houve essa resposta diferente do público. Então, eu tenho certeza que a hora que você vê o perfil dessa menina, você vai perceber duas formas de comunicar, e aí você pode levar isso para os seus stories, você pode levar isso para uma live, você pode, né, levar isso para poder responder as perguntas. Porque, às vezes, eu vejo, por exemplo, o Pablo e outras pessoas que tentam imitar o Pablo, que é a pior parte ainda. A pessoa acha que ela pode falar e que vai ter o mesmo efeito. Não tem. Mas, às vezes, as pessoas perguntam alguma coisa e a resposta é não. É porque você é isso assim. Não é isso. É o que a gente falou. Às vezes, a pessoa ela só quer se sentir confortável, nem que seja confortável dentro da própria dor dela. Mas, querendo ou não, essa pessoa vai te seguir. O que importa é que essa pessoa esteja te acompanhando. Porque pode ser que lá na frente ela mude, ela não continue assim. Então, assim, eu tenho certeza que isso vai fazer diferença. Você vai ver o perfil, você vai perceber as duas formas de comunicação. Lê sobre comunicação empática e comunicação não violenta. É um negócio legal também. Massa. Eu não sei se a gente tinha falado alguma coisa. Eu até anotei, deixa eu achar agora. Onde é que eu anotei isso? Que é sobre uma maneira do. Eu acho que era sobre isso, né? Isso, sobre a isso comunicação aí. empática, que é do Caio Carneiro lá, que tinha comentado. Não, do Caio Carneiro era do nome. É porque, Ronei, lá no livro dos 7 hábitos, tem uma passagem no hábito 5, que é o procure compreender primeiro para depois ser compreendido, fala-se sobre escuta empática.
E aí, eu conversando com Anderson, eu falei que você pode criar a resposta empática. Isso. Então, você pode testar isso, sabe? Faz um teste dessa escuta empática com a Fernanda, por exemplo. Quando a Fernanda vier te falar com você alguma coisa, vem compartilhar com você um problema qualquer. O que você faz quando você vai responder a pessoa? Você repete parte daquilo que ela te falou com as suas próprias palavras. Então, ela chegou lá, eu estou muito chateada porque minha mãe fez isso, aquilo. Amor, então, quando a sua mãe falou isso te magoou, né? Aí ela, porque não sei o quê. Por quê? Isso vai dar à pessoa as duas percepções. Uma, que você está prestando atenção nela. E outra, ela vai se sentir mais conectada com você. Então, nas respostas das caixinhas de pergunta, principalmente quando você for fazer resposta em vídeo, se você não for só digitar, mas você usar na sua resposta mais ou menos, pelo menos uma parte da pergunta que a pessoa fez, você coloca na sua resposta. Então, para entender como você vai fazer essa mudança, assim, né? Sei lá, uma pergunta. O que é uma pergunta que normalmente as pessoas te fazem? Nossa. Lembra de alguma pergunta que alguém já te fez? Ontem tinha uma pergunta que... Tem uma ali para responder, sei lá, qual o fator mais importante na sua jornada para você conquistar sucesso? Alguma coisa nesse sentido, assim, o que você fez para vencer, maiores desafios, enfim, alguma coisa assim. Então, por exemplo, você fala que na minha jornada de sucesso, as coisas mais desafiantes que eu encontrei. Então, você linka a sua fala com a pergunta. Vai dar mais ou menos o mesmo efeito que você usar o nome da pessoa que você tiver quando você for fazer a resposta, entendeu? Isso vai gerar uma conexão. E no caso do Caio, por exemplo, quando eu vi ele usando o nome da pessoa na resposta, e assim, não é um padrão, eu vi isso num momento dele. Eu fiquei encantada, eu falei, caramba, que respeito, que carinho que ele tem com o seguidor dele. E às vezes ele fala de alguém da equipe, na verdade ele falou até que alguém perguntou se ele fazia alguma coisa em casa, e ele falou, não, aqui em casa quem faz tudo é a fulana, e aí ele colocou uma foto da menina que trabalha na casa dele e tudo. Então, assim, é muito bacana você criar isso, as pessoas ficam felizes em ver que ele lidera dessa forma, entendeu? Eu mandei para o Anderson o material do curso que eu fiz, baseado nos 7 hábitos, que são os hábitos de liderança para o reino, foi o curso que eu montei, e nele tem muita coisa. Eu falei até com o Anderson que se a gente tivesse um dia, um tempo, uma oportunidade, para eu passar de uma maneira um pouco mais sintética a ideia do curso, porque, por exemplo, lá no livro dos 7 hábitos, ele tem o contínuo da maturidade, que é o primeiro estágio de dependência, de independência e de interdependência. Aí ele mostra 3 hábitos que você precisa praticar para sair do estágio de dependência para o estágio de independência, que é o seja proativo, comece com o objetivo em mente e faça primeiro o mais importante. Então, por exemplo, conteúdos ligados a esses 3 hábitos seriam interessantes para os seus seguidores mais rasos. Agora, aqueles que já alcançaram a independência, estão transicionando para a interdependência, que aí é quando eu começo a me relacionar com o outro. Aí já é o hábito 4, 5 e 6. Pense, ganha, ganha. Procure compreender primeiro para depois ser compreendido e crie sinergia. O hábito 7 afina o instrumento, que é o equilíbrio no meio de tudo isso. E aí, quando eu criei o curso, eu coloquei dentro do universo espiritual o seu estágio de condição espiritual, quando você ainda precisa que o pastor ore por você, em que você não tem as suas próprias experiências e etc. Aí você desenvolve a sua maturidade, e aí quando você alcança o seu primeiro estágio de maturidade, você entra num nível de decisão espiritual, que é quando você verdadeiramente começa a caminhar pela fé, até você atingir o seu nível de plenitude espiritual,
que é quando você chega à estatura de varão perfeito, se é que a gente um dia vai chegar, né? Mas a gente pelo menos está buscando isso. E aí eu coloquei 3 hábitos baseados em princípios também para transicionar de uma fase para outra. Eu acho que isso também pode te ajudar a nortear com algum conteúdo. Entendeu? Ótimo. Aí, se um dia você conseguir... E mandei outro para ti, conteúdo... esse material da CIS. Não sei se você chegou a dar uma olhada. Não. Mandou? Mandei. Eu não vi. Outro conteúdo que a gente pode... O próprio Supera. Tem muito conteúdo. Né? Muito conteúdo. É 2 dias que eu passo falando sem parar. E tipo, eu posso trazer e a gente misturar, né? Não precisa seguir a linha do Supera, mas vai soltando picados assuntos e vai trazendo, porque são todos assuntos que contextualizam, né? Sabotador de sucesso, a parte de inteligência emocional, a parte de crenças, bloqueios, medos, ressignificação, relacionamentos conjugais, financeiro, toda a parte que envolve financeiro, metas, objetivos, rotinas, hábitos, perdão, gratidão, tudo isso eu trago lá dentro. Então, tem bastante Principalmente coisa na também. semana, né? Que você está Sim. pontuando aí. Eu acho que a gente, na semana do Supera, a gente podia trabalhar bem na direção disso, de repente até pegar nas etapas daquilo que você vai falando. A gente pode escolher assim, ó, até a boa a tua ideia. A gente pode fazer o seguinte, vamos dizer, faltando lá, eu elenco, daqui a pouco, sei lá, 12, 15 conteúdos que são falados dentro do Supera. E daí, tipo, faltando 15 dias para o Supera, eu anuncio que eu vou falar um pouco sobre cada conteúdo que vai ser abordado lá dentro para já ir instigando o desejo do pessoal estar lá, entendeu? Não anuncia, é melhor tu ir falando e dizendo que isso que rola dentro do Supera, entendeu? Tu primeiro fala sobre e depois tu vai dizendo, é isso que fala, porque daí vai deixando desejo para a galera querer participar. Porque qual que é o lance? Não tem vaga mais para esse, não tem mais vaga para esse. Claro, tem que estar com ele lotado, mas não tem mais vaga, não tem mais vaga, não tem mais vaga, porque daí no próximo, quando a gente começar a falar disso de novo, tipo, daí a gente vai começar a falar 45 dias antes, aí vai começar a instigar a galera já tá, vai ativar aquele gatilho lá. Ah, não, peraí, que eu já vi esse assunto, isso aqui faz mais sentido agora para mim, pelo que eu vivi, e agora eu tenho que participar do próximo Supera, eu não posso ficar de fora. Porque depois do Supera ainda dá para usar trechos, né? A gente vai usar trechos do Supera para falar o que aconteceu. Então, vai contar a história do que acontece e depois do que aconteceu nesse evento, para instigar a venda para o próximo. Agora, para a semana que vem, a gente vai falar de bloqueios, então? Acho que a gente pode seguir essa linha editorial da própria live ali que tu falou. Só não precisa ser tão extenso, tipo assim, 12 semanas. A gente comprimir, daqui a pouco vai ter aí para 15 dias, entendeu? Daqui a pouco alguns conteúdos vai fazer um post ou 2, a gente não precisa fazer também Todos, só um né? post por dia, né? Daqui a pouco tu viu que deu eu fiz um conteúdo X, eu consigo cortar ele no meio, tá aqui 2 conteúdos, entendeu? Para o mesmo assunto. E também, assim... Aí eu faço 2 posts no dia, eu faço um de meio-dia, outro de noite, entendeu? Se precisar fazer 3, faz 3, entendeu? Não tem problema. Uhum. Quanto mais conteúdo que vai gerando microtransformação, que as pessoas, que vai fazendo sentido para as pessoas, tipo, acho que foi ontem, né, Cissa, que eu vi que tu mandou ali, o texto ficou muito grande, vou resumir, não sei o quê. Se o texto ficou muito grande, tu conseguir ele dividir em 2 partes, a gente faz 2 posts. Por quê? Porque quando a gente faz é mais conteúdo, entendeu? E isso, não pensando só nas pessoas que vão ver, mas o algoritmo começa quando tu começa a ter maior entregabilidade, né? Mais coisa postada, mais o algoritmo vai te mostrar. Então, não é na primeira semana, nem no primeiro mês, às vezes que ele vai te mostrar mais. Mas tendo a frequência e fazendo sempre 1, 2, 3, 4, 5. Se não fosse assim, eu ainda não estava postando 6 vezes por dia. Né? Então, assim, se ele está postando 6 vezes por dia, é porque tem muito sentido. É porque tem alguma coisa aí que... E aí, pelo que eu entendo de algoritmo, tá? Aumentou o número de postagens exatamente porque se posta mais, o algoritmo está entregando mais, porque acontece, tem muito mais gente postando. Então, se eu posto mais, eu vou ganhar, digamos, esse cara que está postando
uma vez por dia, 2, 3, entendeu? Se eu posto 6. Então, a gente não pensa que a gente precisa se limitar. Quando fizer um texto grande, um conteúdo Uhum. grande, pode dividir ele, quebrar em 2, 3 É posts, que porque, a gente... vamos botar assim, o meu texto, ele depende do áudio do Ronei. Uhum. Entendeu? Então, dependendo do que você me mandar, eu vou conseguir dividir ou não. Então, aí, Sim. quando você for, pelo menos, você não precisa mandar áudio separado. Essa divisão eu consigo fazer, entendeu? Mas aí você só tem uma ideia do que você, por exemplo, igual o áudio que você me mandou de ressignificação, ele deu uma página e o início da outra página. Então, isso aí daria para uma semana inteira de postagem. Sim. Entendeu? A gente poderia falar um dia de autoconhecimento, um outro dia sobre, né, de você se conhecer, depois você começar a pensar nos seus bloqueios, depois você encarar os seus bloqueios. Então, dá para dividir isso tranquilamente. Na Eu acho assim, sexta-feira... vamos fazer o seguinte, a gente tem hoje e amanhã, vamos fazer algum assunto mais leve e tal, Na né? De verdade, tem os repente... posts, né, mano? Tem Hã? o que não foi postado ontem, no dia da live, não faltou um post, e o de ontem também. Não, já tem. Então já E tem daí eu ali. faço esses 2 posts, já tem, e eu ainda posto alguma coisa minha, com a família e tal, ali para Isso, dar isso. uma leveza e tal. Domingo, dia do desfrute, tá com a Isso. família e tal. E daí eu faço isso aí, e daí, Mas de tudo repente, depende a do partir de engajamento. segunda-feira, a gente começa a seguir essa linha da jornada do herói ali, e a gente faz 12 dias, entendeu? Faz 12 dias, para não ficar tão extenso. E se algum dia tu achar que, mas eu preciso falar mais, a gente faz 2 posts, entendeu? 3 posts, tu faz o texto que precisa ser feito e a gente divide ali, e só pensa nas chamadas para cada um deles, para todas elas engajar, né? Então, assim, você consegue me mandar hoje, de preferência, o áudio sobre bloqueios? Sobre Porque quando... bloqueios. Porque a gente vai Então, não, começar assim, falando... ó, o que eu falei? A questão daquelas 12 da jornada do herói, até Isso. achei que tu tinha extraído da live. Então, tu consegue extrair dali, porque já foi feita a linha de raciocínio, eu acho, né? Não sei se tu consegue fazer isso. Não, sim, então vou trabalhar a partir da live, então. Isso. Ok. Essa é a ideia que eu estava tentando transmitir, né? De repente não me fiz entender. Mas porque ficou muito bem desenhado ali na estrutura que tu trouxe, né? Então, acho que só replicar, até porque tu já ouviu a live, então Uhum. fica mais simples, né, de tu pegar e já entendeu toda a linguagem e a gente colocar aquilo ali, né, na jornada do herói. E daí a gente vai pegar e vai... a partir daí a gente entra, vai 12 dias para frente, vai estar faltando aí uns 18, 17 dias para o Supera. Daí a gente pode falar alguma coisa sobre a ressignificação, a gente pode falar já na pegada do Supera, porque vai estar dentro do conteúdo do Supera, né? Então, faltando 10, 12 dias para o Supera, a gente entra na pegada de conteúdo do Supera, entendeu? E daí, nesse meio tempo, a gente vê alguma coisa que a gente acha interessante para colocar junto também. Anderson, você já postou o link do Drive lá para mim? Tô mesmo aqui pegando ele para te mandar Tá. lá no dia. Porque aí o que eu faço primeiro? Primeiro eu vou transcrever a live todinha. Aí eu vou ter ela Não, inteirinha vai dar em um texto. livro. Entendeu? Vai fazer um livro. Pode ser, viu? Olha aí, ó. Você Olha já aí, pode ó. até pensar nisso, hein? Olha aí, ó. Ó, Olha aí, ó. É só lançar. Simples assim. Exatamente. Deixa eu te contar um segredinho. Tem, cara, acho que pelo menos 5 livros do Pablo que são palestras que tem dele no YouTube, tá? Eu assisti a palestra, foi muito engraçado, porque eu assisti a palestra, depois eu li o livro, depois eu fui assistir a palestra. Eu disse, mas eu já conheço essa história, Ou cara, seja, as mesmas, uma transcrição. É uma transcrição, virou um livro. será que nós conseguimos do Supera extrair um livro? Sim, sem dúvida. Porque lá eu conto minha história, conto várias histórias, conto história de outras pessoas, então tem muita história e são vários conteúdos. Eu falo, tá? Quando eu começo o Supera, eu falo para as pessoas assim, tipo, isso aqui não é um treinamento motivacional, não é um treinamento como do fulano, Beltrano, Ciclano. Eu posso, quem sabe, não ser o cara com maior conhecimento, eu estou na caminhada, mas tudo que eu aprendi na minha vida eu coloquei aqui. E se eu tivesse um dia de vida para falar com meu filho, eu gostaria que ele sentasse aqui, porque aqui eu estou ensinando tudo que eu sei. Então, é como se fosse todo o meu conhecimento eu derramo sobre as pessoas dentro do Supera. Então, é um conteúdo bem... Por isso que eu faço questão de ser completo. Eu abordo relacionamentos, espiritualidade, saúde, finanças, carreira,
perdão, gratidão, para tentar ser Você tem uma sistêmico. estrutura dele, dos assuntos? Tem, claro. Então, depois você me passa, que eu vou ver o que eu consigo estruturar a partir dali. Eu vou te passar o mapa mental dele. E é Perfeito. desculpa a palavra, mas é uma puta jornada do herói também, né? Sim. Supera. Mas ele gente. A ideia de superação é exatamente essa. Exatamente, exatamente. E o Semente também, depois dá para pensar em fazer um livro, né? E o Semente, na verdade, eu tenho registrado até para livro, né? Já o nome Semente de Riqueza, dá para fazer. O Supera não dá para botar nome de livro, porque eu tô tentando registrar a marca. Né? O Supera, eu já imaginei o Ronei com aquela tua foto, sabe? Que tá com o braço gigante, assim, tá com o microfone. Uma que ele tá meio de lado, assim, de trás, né? É isso aí. E aí, tipo assim, a capa e um título, tipo assim, não um título tipo supera, mas um título assim sobre superar limites, entendeu? Tipo, aquela frase, a headline do site lá. Tá? O cara já supere seus limites, não sei assim. Sim. Eu te mandei ali o link, tá? Do Drive. Gente, eu vou ter que ir porque eu tenho um barbeiro, né? Que o barbeiro fazer a barba mesmo, não tem cabelo para cortar, mas a gente dá um jeito. Agora às 11h15 e ela fica bom. Não, eu também tenho que ir. Tem uma live para transcrever. Ô, Rodney, arquiva a live lá. Tá. Onde é que é o arquivo? Um arquivo. Tá. E daí, os outros posts tu tem ali para postar? Eu acho que eu tinha que consertar. O Luiz consertou um. Mas não tem o botão de arquivar aqui. Ó. Olha aqui. Tô olhando. Remover da grade do perfil. Mas daí não vai remover? Vai tirar ela do perfil. Para as pessoas não olharem mais. Essa é a ideia. Mas oculta. Faz um. Não, ela já está salva. O pai já salvou ela, tá? Fica em paz. Mas mesmo assim, o Instagram também salva ela. Não, e assim, se precisar, eu também salvei no iPad, eu botei para gravar enquanto eu estava assistindo, eu falei, não sei se vai ficar salva, se não vai, eu já vou garantir a minha. Por via das dúvidas, né? Não, mas muita gente perdia as lives, e agora o Instagram, ele deixa lá nos itens arquivados. Qualquer live que é gravado, mesmo se tu não conseguir, tipo, bugar ali na hora de salvar, ela fica lá nos itens gravados. Tá, e, então, Ronei, de repente, eu vou fazer um storyzinho falando para a galera, ó, gente, muita gente me pediu aqui para manter a live, eu prometi que ia tirar do ar hoje e tal, eu vou deixar até às 18 horas, quem quiser assistir, assiste, 18 horas eu estou tirando do ar. Isso, pode ser. Eu acho que a vai ser galera uma pediu porque correria. não tinha tempo, vai assistir hoje, então, tipo, até hoje, final do dia, eu deixei. Olha, muita gente assistiu ontem à tarde, porque enquanto eu estava ouvindo para tirar o conteúdo, eu via o número de visualizações. Cada hora que eu voltava, tinha um número de visualizações diferente. A gente bateu 1.000 quanto, né? 1.200 e poucas, 1.060 pessoas passaram pela live. Passaram pela live. Top. E teve um pico de 166 pessoas e manteve uma média de 150. Então, assim, foi muito. Não, foi de verdade, foi de apavorar. Sem nada de anúncio, nada de tráfego pago, sem o Ronei estar gerando conteúdo há bastante tempo. Então, tipo assim, o engajamento dele não tá ainda como tem que estar, pelo número de seguidores. Mas foi muito bom. Me apavorei mesmo. No YouTube também, né, cara? A Semana do Semente também foi bem legal o engajamento, né, cara? Foi bem legal. E assim, o que já falei pro Ronei, Cissa, uma coisa que o fato dele contar a história, assim, ele contextualizar e ele tem muita retenção, né? A maior dificuldade que as pessoas têm no debriefing do Semente, eu tenho todos os dias que eu fui contando de tempo em tempo, de 5 em 5 minutos, quantas pessoas tinham na live. E, tipo assim, manteve todos os dias, tipo assim, chegava num pico e mantinha aquelas pessoas. Não tinha assim, tem muita live no início aqui e pum, cai lá 50% da live, né? Então, tipo, ele tem uma retenção muito boa. E isso, para qualquer negócio que a gente for fazer, qualquer produto que a gente for vender, para qualquer estratégia que a gente for usar, é muito grande, muito, muito grande. Vou te falar, né? O Pablo teve 13, não teve 13 mil, teve 11 mil pessoas na live dele no dia da live do Ronei. Tipo assim... Era para ser 12 mil, mas daí 1.000 ficaram na minha.
É isso aí, né? É isso aí. É isso aí. Essa é a visão, né? Essa é a visão. Quando a gente fez o lançamento do Semente, Cissa, eu tenho um programinha aqui que eu consigo ver quem chega no checkout, sabe? Ele me dá a conta da Hotmart que logou no checkout. E aí a PLX estava lá, presente. Então, assim, eles estão ligados, né? Eles são muito ligados. Tipo, quem está no mercado, o que estão falando, o que estão fazendo. Obviamente, né? São um gigante, eles têm que cuidar disso também. Então, vamos lá que a gente está no rastro deles. Aí. Eu tenho uma meta pessoal de esse ano lá buscar o troféu na sala do Pablo, né, cara? Então, se vira, Ronei. Contigo eu tenho que bater 1 milhão, velho. Ronei, eu não falei diretamente com você, mas não vou nunca deixar de te agradecer por você ter fechado comigo a respeito do livro. Tá? Foi muito engraçado, porque em 2017, quando eu fiz o REMA, você já ouviu falar desse curso? Não. O REMA é uma escola interdenominacional. Ela nasceu nos Estados Unidos, veio para cá, chama-se Centro de Treinamento Bíblico REMA. Eu fiz 2 anos de curso, a gente tinha aula segunda, quarta e sexta, de 8 às 10 da noite. E quando eu estava no meu 2º ano, a gente, no último dia de aula, tinha uma aula de consagração. A gente fazia a matéria, a última aula era consagração. Aí um professor disse para mim, ele falou comigo, prepare-se para escrever muitos livros. Só escreva, eu vou prover. E aí, quando esse livro ficou pronto, eu falei com um amigo meu, eu falei, e aí? Eu vou buscar o recurso, eu espero chegar. Ele falou, olha, eu uso todas as armas que eu tenho. Quando acabam as armas, eu espero o milagre. Eu falei, beleza. E aí, quando eu tive uma reunião na segunda, na editora, e na segunda o cara está falando, então é isso, me deu o orçamento, não sei o quê. E assim, é muito louco, porque eu saí de lá entendendo que era exatamente isso que ia acontecer. Eu sabia que Deus já tinha fechado, entendeu? Mas assim, não vou deixar de te agradecer, é top. Quase que eu mudei o livro de novo e te coloquei lá. Eu falei, não, eu vou colocar ele no segundo. Tá bom? Então, muito obrigada. Eu fico muito feliz, eu me emociono assim, por saber que... Porque eu sei também da tua história, do teu desejo, da tua mensagem e poder contribuir assim, né? Claro que eu estou te remunerando por um trabalho, mas da forma que chegou para ti, gerou um significado, Sim. né? E eu fico feliz, porque, bom, a gente se conectou de uma maneira assim, por um acaso, né? De Sim. Deus. Planos de Deus, cara, planos de Deus. Uma deucidência, né? Uma deucidência. Isso. A gente se conectou e sempre se deu muito bem. E não, tudo tem um motivo, né? Tudo tem um motivo. Tem sim. Então é isso, meninos. Gente, estamos juntos, tá? Vamos se falando aí. Vou ter que, senão vou me atrasar, vou perder a barba. Tá. Bom final de semana para vocês. Qualquer coisa é só chamar, Cissa. Qualquer dúvida ali. Não te chamo fim de semana de jeito nenhum. Se tiver que chamar, eu chamo o Ronei. Isso, pode chamar. E cobra os áudios dele, tá? Não vou não, pode deixar. Ele esquece e vai atrasa a gente. No máximo na segunda de manhã. Aí eu já começo a sinalizar. Às 5h30 pode chamar o Ronei que ele agora vem cedo. Eu acordo cedo também. O Pedro já me acordou antes, pode ter certeza. Então tá bom, gente. Um abraço para todos. Um abraço para vocês. Valeu. Fim de semana. Até mais.